Oi pessoal, como vocês estão? Hoje a nossa aula ela é muito importante porque a gente vai falar sobre a independência do Brasil, né? Sobre o famoso 7 de setembro, feriado nacional. A gente vai tentar entender como é que se deu esse processo, né? Como é que o nosso país ele finalmente conseguiu se tornar independente de Portugal. Bom, tudo começou lá em 1808, vocês devem lembrar dessa data, que foi o ano em que Dom João VI vai fugir aqui para o Brasil com toda a sua corte. E a partir desse momento, mudanças muito significativas vão acontecer aqui no nosso país. A primeira delas é que Dom João ele vai abrir os portos às nações amigas, né? E isso é muito importante por quê? Porque ele estava acabando com o pacto colonial, com o exclusivo colonial, que era aquele acordo que dizia que o Brasil, né, a colônia, só poderia comercializar com a metrópole. Então, a partir daí, o Brasil ele vai poder comercializar com outras nações, certo? Ele também vai construir aí o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, e em 1815 ele vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. E isso é muito importante, vocês não podem esquecer. Porque a partir de 1815, o Brasil ele não era mais uma simples colônia, agora ele era um Reino Unido. Ou seja, ele era uma extensão do Reino Português, certo? Então isso era muito importante. Muitos historiadores eles vão dizer que nós já conseguimos a nossa independência aí em 1815, não éramos mais uma colônia, agora éramos um Reino Unido. Outros historiadores vão falar que nós conseguimos a nossa independência já em 1808 mesmo, quando Dom João VI chegou aqui no Brasil. Certo? Então, lá em 1815 também vai acontecer outra coisa muito importante, né, lá na França, que vai ser a derrota de Napoleão Bonaparte. Então, o governo português, a partir desse momento, vai começar a exigir a volta de Dom João VI para Portugal. Afinal de contas, não havia mais motivos para que Dom João continuasse aqui no Brasil. Então, Dom João vai voltar para Portugal em 26 de abril de 1821. Mas é claro que essa volta de Dom João VI não se deu de forma tranquila. Primeiro porque muitas pessoas aqui no Brasil queriam a permanência do rei aqui. Afinal de contas, né, durante o tempo que Dom João esteve aqui, durante o governo joanino, o Brasil conseguiu muitas vantagens. Então essas pessoas estavam com medo de que, se o rei voltasse para Portugal, essas vantagens todas que foram adquiridas seriam perdidas, né? Então, muitas pessoas queriam que Dom João VI jurasse obediência à Constituição portuguesa que estava sendo elaborada ainda. Outros diziam, se a Constituição portuguesa não está elaborada ainda, então que ele jure obediência à Constituição espanhola. E outra coisa, que ele não leve aqui do Brasil nada que pertença ao tesouro, né, português, ele tem que deixar tudo aqui. Enfim, as pessoas estavam com muito medo, né, dessa mudança aí do que poderia acontecer com essa volta de Dom João. Mas o fato é que ele voltou para Portugal porque ele estava com muito medo de perder o trono português, mas ele deixou aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro, que ainda não é Dom Pedro I, certo? Porque ele vai ficar governando o nosso país como príncipe regente. Então, o que vai acontecer? Dom João deixa aqui o seu filho, vai nomeá-lo, né, como príncipe regente para que ele possa governar o país e vai voltar lá para Portugal. Mas acontece que as cortes portuguesas, que eram formadas por pessoas do clero e da nobreza, elas vão anular essa nomeação. Então elas vão dizer o seguinte, não, Dom João vai ter que voltar para Portugal, né? Ele já tinha voltado, e Dom Pedro também vai ter que voltar para Portugal. Eles não queriam que a família Bragança continuasse aqui no Brasil, né? Então isso vai dar uma certa confusão aí. Gente, nesse momento é importante a gente saber também que aqui no Brasil estava se consolidando dois partidos políticos, né? Duas correntes políticas, porque a gente sabe que partidos políticos não existiam nessa época, né? Era apenas grupos de pessoas que tinham ideias parecidas, né? Que tinham interesses parecidos. Então elas se reuniam aí, formavam grupos para lutar por seus ideais.
Então, nós tínhamos o Partido Português e o Partido Brasileiro. De uma forma bem simples, o Partido Português era formado por pessoas que queriam que o Brasil continuasse com aquele status de colônia, né? Queria que o Brasil continuasse, de certa forma, subordinado, né, a Portugal. Já o Partido Brasileiro, ele era formado por pessoas que queriam que o Brasil continuasse, né, como um Reino Unido a Portugal, que a gente tivesse uma certa autonomia, né? Então, durante o processo de independência, nós vamos ter aí, né, esses conflitos aí, né, entre o Partido Português e entre o Partido Brasileiro, né? Mas, de fato, eles vão ser importantes aí para o processo da nossa independência. Gente, em fins de 1821, já estava claro que as cortes portuguesas, elas queriam recolonizar o Brasil, né? Porque, como a gente sabe, o Brasil agora era um Reino Unido. Mas essas cortes, elas tinham um interesse em recolonizar, em transformar o Brasil novamente como era antes, né? Uma simples colônia. Então, eles vão enviar aqui para o Brasil, né, decretos exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal, para que eles pudessem, né, desenvolver aí a recolonização do nosso país. Então, o que vai acontecer? As pessoas, né, a população brasileira, ela vai fazer um abaixo-assinado pedindo a permanência de Dom Pedro aqui no nosso país. Então, foram mais de 8.000 assinaturas. Aí você pode dizer, nossa, mas um país tão grande, apenas 8.000 pessoas assinaram isso aí. Gente, mas 8.000 assinaturas era muita coisa para aquela época. Então, as pessoas, elas vão exigir aí, vão pedir para que Dom Pedro, ele continue aqui no nosso país. Então, em 9 de janeiro de 1821, né, Dom Pedro, ele vai, né, dizer aquela célebre frase, né, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico, né? Então, o 9 de janeiro aí de 1821, ele entrou aí para a história, né, como o dia do fico, o dia em que Dom Pedro, ele decidiu permanecer aqui no Brasil. E, obviamente, ele vai entrar, né, em rota aí de colisão com seu pai e com Portugal, né, que exigiam a volta dele. Muito bem, em maio de 1822, Dom Pedro, ele vai dizer que nenhuma ordem, né, portuguesa deve ser levada a sério, né, sem o cúmplice do rei, do príncipe, né, na verdade, de Dom Pedro. Então, ele vai dizer que tudo terá que ter, né, ali o aval dele, né, digamos assim. Então, tudo terá que ter o cúmplice do príncipe regente. Bom, gente, nesse momento, Dom Pedro, ele começou a viajar pelas províncias do Brasil, né, em busca de apoio político, né, afinal de contas ele estava aí num conflito, né, com Portugal, né, com seu pai, né, de certa forma, com Dom João. Então ele vai, né, para as províncias, viajar pelas províncias à procura de apoio político. Quando ele estava, né, voltando aí, quando ele estava perto da capital paulista, às margens do Riacho do Ipiranga, ele vai receber novos decretos de Portugal, né, através de um mensageiro aí que vai entregar para ele novos decretos que diziam que ele teria que voltar para Portugal o quanto antes, né? Que ele teria que obedecer a essas ordens das cortes. Só que além desses decretos, Dom Pedro, ele também vai receber cartas pessoais. E uma dessas cartas era justamente de sua esposa, né? Que era Dona Leopoldina. Nessa carta, ela vai pedir a Dom Pedro que ele rompa definitivamente com o governo português. Então, Dom Pedro, né, nesse momento, acredita-se que ele teria gritado aí, né, às margens do Riacho do Ipiranga, independência ou morte, e teria declarado aí a nossa independência. Nós teríamos finalmente conseguido nos livrar aí de Portugal. Muito bem, conseguimos a nossa independência. Mas isso, né, no 7 de setembro aí de 1822. Mas é importante a gente perceber aqui que
todas aquelas características, né, da nossa colônia, elas permaneceram, né, após o 7 de setembro. Então, nós vamos continuar aí com a escravidão, nós vamos continuar aí com a agricultura agroexportadora, né, e principalmente, né, nós vamos continuar tendo aqui no Brasil, à frente do governo, um português, né? Porque agora sim, Dom Pedro I, ele era português. Então nós vamos continuar também, né, com aquela velha dependência em relação à Inglaterra. Então, nos tornamos, sim, independentes de Portugal, né? Depois, alguns países, né, eles vão ter que reconhecer essa independência, a nossa independência, mas a velha estrutura colonial, ela praticamente permanecia do mesmo jeito. Então, gente, esse foi o processo aí que nos levou, né, à independência, ao 7 de setembro de 1822. E eu espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho aí como é que se deu toda essa história, certo? Então, um cheiro aí no coração e espero que vocês tenham entendido um pouquinho.